Olá, gente! Nesse módulo a gente vai adicionar frases de treino no nosso repositório. E para isso eu vou criar um repositório da inteligência. Eu vou colocar aqui o nome de Sandbox Wayne Academy. Eu vou colocar aqui uma breve descrição. Vai ser uma inteligência de classificação, que ela utiliza frases, previsão de frases, então a gente treina frases, mas a gente também tem essa outra inteligência de conteúdo, que você adiciona textos. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas eu vou criar a inteligência de classificação, selecionar o idioma. É importante que você selecione o português brasileiro, tá? Se você estiver fazendo uma inteligência com a língua portuguesa do Brasil. Aqui eu vou deixar ela como pública e vou criar essa inteligência. Vou ir para a inteligência. E agora eu vou adicionar as frases do lista costureiras, né? Que eu falei sobre, né, do projeto do ateliê online para ajudar as costureiras e etc. Então, a primeira regra para adicionar as frases é que a gente precisa ter pelo menos 2 intenções. Então, a gente vai adicionar 5 de cada intenção dessa, sobre listar costureiras e editar pedido. Então, vamos lá. Lembrando uma coisa, a intenção de editar pedido é sobre editar os pedidos, ter feito um pedido errado, editar o tamanho da roupa, e aí existe a entidade chamada pedido. Então, a gente vai marcar também essa entidade, eu vou mostrar como que faz isso. Então, vamos lá, eu vou copiar aqui lista costureiras. Essa aqui é a interface nova, né, sem nenhuma frase. Eu vou clicar em treinamento, treinar. Opa. Aqui você consegue adicionar a sua frase de treino, tá? Aqui você consegue selecionar o idioma, mas ele vem com o idioma base. A gente tem as boas práticas de treinar todas as frases em um idioma só, e aí se a gente precisar usar outras línguas dessa inteligência, a gente traduz ela, tá? Então aqui eu vou treinar para a intenção lista costureira. Lista costureiras. A primeira. A segunda, quais as costureiras do meu estado. A terceira, costureiras em Maceió. Selecionei aqui a intenção, envio. A quarta. E a quinta frase. Prontinho, envio. Se você tentar treinar, não vai dar certo, porque precisa ter no mínimo 2 intenções, porque o algoritmo não consegue trabalhar só com uma intenção. Então, eu vou pegar aqui mais 5 frases da intenção editar pedido e vou acrescentar aqui. Em encomenda, né, no caso, é um sinônimo da entidade pedido, porque significa a mesma coisa, né, pedido e encomenda. Então, eu vou colocar, eu marquei a entidade assim, vou até mostrar novamente. Clica 2 vezes ou seleciona assim com o cursor do mouse e adicionar a entidade para a encomenda, e aí você coloca o valor dessa entidade, no caso o nome da entidade. Você pode marcar vários sinônimos, mas o valor sempre é o mesmo, então o valor aqui é pedido, é o nome que eu defini que seria. Então eu vou adicionar mais algumas. Pedido é pedido, porque o valor da entidade é pedido. Editar pedido, a intenção. Adicionar mais essa. Essa daqui não tem entidade. Pedi uma roupa, mas gostaria de adicionar peças. Errei a quantidade de peças encomendadas. Também é para editar pedido, porque tem a intenção, né, de editar. Como muda o tamanho da minha peça também, achei interessante. E é isso, eu adicionei aqui no total 10 frases. E agora eu vou executar o treinamento. Mas antes disso, na verdade ele vai ficar executando, às vezes demora até 20 minutos é o tempo que dura para a gente fazer, para o algoritmo, né, treinar. E aqui a gente consegue também buscar por palavras. A gente não vai conseguir agora porque a gente não tem nenhuma frase treinada,
Mas depois que ela estiver treinada, você consegue filtrar aqui pelas palavras, você consegue filtrar as intenções, então aqui por intenções, ó, tem 2, por entidades, que só tem pedido, e por idiomas também. Mas como a gente só está treinando em um idioma só, a gente só vai conseguir filtrar pelo português brasileiro. A gente também tem aqui a seção de sugestão na parte de treinamento. Ela sugere frases de acordo com as frases que estão treinadas. Como a gente não tem, aqui, quais as cabeleireiras mais baratas do meu estado? Ele pegou cabeleireira como costureira, ele achou que talvez tivesse alguma similaridade. Então aqui é uma seção que ele te dá sugestão de frases de acordo com as frases que você treinou ou está treinando. Então aqui, costureiras em Maceió, fornecedoras costureiras mais baratas, você consegue clicar aqui para editar se a frase tiver algum erro. Então, fornecedora, costureiras mais baratas do meu estado. E aí você clica aqui para confirmar a edição e você consegue selecionar essas frases e adicionar no treinamento através desse botão aqui, ou adicionar nas frases de teste. Então, você consegue usar esse dado da sugestão para isso, tá? E é bem interessante porque se você vê algum erro ou alguma concordância que não está batendo com o ideal, você pode vir aqui editar ela e aí você consegue utilizar ela dessa forma, tá? Então você consegue quando você entra na parte de sugestões de frases, você filtra nessas sugestões por seção de intenções. Então aqui editar pedido vai ter outras sugestões e se você mudar novamente para a lista costureiras, ele muda as sugestões que já estavam, porque ele acredita que você não gostou de alguma delas, então essa questão de sugestão fica sempre alterando. E aí outro fato também que eu queria falar é sobre a tradução, né? Então aqui em tradução a gente tem traduzir e status. Status é uma parte que mostra o status da tradução e traduzir, você consegue traduzir o seu repositório da inteligência, tá? Então aqui você consegue, tem o português brasileiro, que é o idioma base, e aqui, por exemplo, eu poderia traduzir para o inglês e você pode fazer, aqui tá as frases, ainda está treinando, eu não vou fazer isso, mas você pode selecionar uma tradução automática, que é a tradução do Google. Então, pode ser que algumas frases fiquem um pouco alteradas por conta da tradução do Google, né? Mas você pode também editar elas e depois treinar o seu bot. E é isso, é basicamente isso que a gente faz no treinamento de frases, a gente prevê todas. Eu não mostrei a etapa de criar as frases, porque eu já tinha criado aqui para mostrar para vocês, mas você cria suas 40 ou 100 frases e é bom também criar a mesma quantidade para todas as intenções. Então você criou 40 para lista costureiras, cria 40 para editar pedido e assim por diante. Depois que você adicionar aqui, vai aparecer o botão para treinar e aí você executa o treinamento e aguarda ele concluir aqui, nesse caso está 26%. E é isso. Até a próxima.